paz do Senhor Jesus, a todo o povo de Deus. Quero dizer que para mim é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Quero desde já informar que eu estou um pouco rouca da garganta, mas vamos prosseguindo, né? Hoje eu quero ler aqui em 1 Reis, no capítulo 19, e o versículo do 4 ao 7, que diz, o texto diz assim: Jezabel ameaça Elias. E o versículo 4 diz: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o versículo 7 diz: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é muito linda quando a gente sabe que Elias, ele era um profeta de Deus naquela época em que o rei Acabe reinava ali, né, em Israel. E Elias, ele fez prova de que só existia um Deus, porque lá na cultura lá deles, eles serviam ao Deus, né, de Abraão, Isaac e Jacó, porém tinham outras culturas que serviam outros deuses. E no caso daquela época, né, do profeta Elias, o povo e inclusive o rei, né, por ser casado com Jezabel, tudinho, eles começaram a servir a Baal, né, ao deus Baal. Então, Elias, ele fez prova. A gente vê isso no capítulo 18, quando Elias apresenta-se diante de Acabe. Então, a partir do versículo 22, Elias fez prova, não é, do nosso Deus e do Deus dos Baalins. E o fogo desceu do céu quando Elias ele pediu ao Senhor que mandasse fogo. Então, os Baalins não conseguiram, e Elias, pela fé que ele tinha no Senhor, ele conseguiu que o Senhor respondesse com fogo. E todos os profetas de Baal foram mortos. E veja que Jezabel, ela ficou furiosa e ameaçou de matar Elias. A gente vê isso no capítulo 19, o versículo 2, que diz: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Então ela queria matar Elias por revolta do que aconteceu com os profetas de Baal, e Elias fugiu para o deserto.
E lá no deserto ele se deitou debaixo de um pé de zimbro. E a gente vê que no ânimo dele, ele pediu a morte ao Senhor. Ou seja, ele era profeta do Senhor, mas ele estava sendo perseguido. E aquilo ali, ele se entristeceu muito. E ele pediu ao Senhor para morrer. E deitou debaixo do pé de zimbro e dormiu. Mas, veja só como Deus ele é providência. O profeta Elias, quando ele dormiu debaixo do pé de zimbro, veio um anjo do Senhor e preparou comida e preparou água. E o tocou, e ele levantou, olhou, viu que tinha pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E ele comeu, bebeu e voltou a se deitar debaixo do zimbro. E pela segunda vez, né, eu estou vendo aqui que pela segunda vez, o anjo do Senhor tornou a tocar em Elias para que ele acordasse, para que ele despertasse. E disse a ele: levanta-te, porque muito comprido te será o caminho. Ou seja, ele não tinha com o que se preocupar, ele não precisava se preocupar com as perseguições que estavam atrás dele, com a angústia que estava em seu coração, no seu ânimo, que ele pediu para morrer. Se o anjo do Senhor disse: levanta-te, porque muito comprido te será o caminho, é porque ainda tinha muita coisa pela frente para ele viver, e ele não ia morrer naquele momento. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus mostrou a Acabe e aos profetas de Baal, através da fé do profeta Elias, aleluia, glória a Deus, e que só ele é Deus. E quando Jezabel ficou sabendo, ela ameaçou, né, Elias de morte, e Elias, como eu disse a vocês, ele fugiu, né, para o deserto, mas o Senhor foi providência na vida de Elias. Ele tomou conta de Elias, para você ver que deserto, Elias tinha fugido para o deserto. Ele pensava que ele ia morrer, ele pediu ao Senhor para morrer porque era muita opressão. Ele estava sendo perseguido, não é? Mas quando não chega o tempo de você morrer, você não morre até que se cumpra tudo aquilo que o Senhor falou. Aleluia, glória a Deus. Então a gente vê, né, o cuidado de Deus, com os servos dele. É muito lindo o cuidado do Senhor. E a gente vê que Deus, ele coloca a gente em certas situações, às vezes para a gente passar, para testar a nossa fé. Então, por isso é muito importante a gente sempre confiar no Senhor. Para você ver também que deserto não é lugar de morada. Deserto é só um lugar de passagem. A gente vê isso também lá no livro de Gênesis, quando Agar ela sai em direção ao deserto com seu filho Ismael. E lá ela acabou o pão, acabou a água. E eu imagino assim, que na mente dela se passou que ela ia morrer, seu filho ia morrer. Mas o Senhor lhe mostrou uma fonte de água.
quando ela deixou ali o seu filho, porque não queria ver o seu filho morrer naquele deserto. Imagine a dor que essa mãe sentiu ao ver o seu filho naquela situação e não ter nem água para dar para ele. E ali ela deixou o seu filho debaixo de uma árvore e se distanciou. E Deus, a palavra do Senhor diz que Deus, ele ouviu a voz do menino. Eu acho que o menino, ele deve ter falado algo ao Senhor. E o Senhor, ele ouviu a voz daquele menino e falou com Agar, né? O anjo do Senhor, a gente vê que fala com Agar no deserto e diz para ela não se preocupar, porque ele ouviu a voz do menino. Então, naquele momento ali, abriu-se os olhos e ela enxergou uma fonte de água. O Senhor, eu quero dizer nesta noite que o Senhor, ele é providência no deserto. Você está no deserto, passando por situações, mas o Senhor, ele nunca te deixou só. Às vezes você pensa que o Senhor, ele te deixou só, mas ele nunca, em nenhum momento ele te deixa só. Mas você tem que passar por aquilo para a sua fé ser aumentada e você poder dar testemunho das grandezas que o Senhor fez na sua vida. Deus, ele é força, Deus, ele é vida. Aleluia. Deus, ele é restauração. Glórias a Deus. Quantas pessoas estão precisando de restauração de vida? Aleluia, glória a Deus. Você pensa que vai morrer neste deserto, mas você não vai morrer neste deserto. Aleluia. Às vezes você está sendo oprimido, sendo perseguido. Glórias a Deus. Deus, ele trabalha de maneira que a gente não sabe, né? No momento, que nem a palavra do Senhor diz, o que eu faço hoje, tu não sabes agora, mas saberás depois. Porque às vezes Deus trabalha na nossa vida para mais na frente ele poder nos dar uma vitória muito maior. Então por isso que a gente tem que passar no deserto. Veja também a passagem do povo de Deus quando saiu da terra do Egito e foi em direção à terra prometida. Tinha muitos caminhos que chegavam mais rápidos até lá, na terra que o Senhor tinha prometido. Mas eles tiveram que passar pelo deserto para poder receber a vitória. Eles tiveram que passar e foram 40 anos naquele deserto, porque eles, em vez de eles ter fé, deles ter confiança depois de tudo que Deus fez para tirar eles dali daquela escravidão, eles murmuravam no deserto. Eles murmuravam e o Senhor os deixou ali até o dia que o Senhor quis dar a vitória. Porque a gente, quando está passando por situações difíceis, a gente não deve murmurar, a gente deve buscar mais ao Senhor, deve estar mais aos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque a gente sabe que a gente serve a um Deus, que ele é Deus de vitória. Aleluia, ele é Deus de providência. Glória a Deus. Glória a Jesus. A luta tem sido grande. A luta tem sido grande, mas maior é o Senhor. Aleluia. E quando a luta é grande, a vitória é maior ainda. Glória a Deus. Aleluia. Você não vai morrer, porque muito comprido ainda é o teu caminho. Aleluia, glória a Deus. Então que você fique com essa reflexão de que deserto não é lugar de morada. Você não vai morrer no deserto. O deserto é lugar de passagem.
Então, que quando você estiver passando no deserto, você possa saber que Deus ele está passando com você. Assim como ele não deixou o povo dele que saiu do Egito só no deserto. Então, nesta noite eu quero deixar essa reflexão para vocês. Quero fazer também um pedido a vocês, independente da sua denominação, independente de qual seja, quero deixar aqui um pedido para que vocês possam estar orando pela campanha estadual de oração. Você pode escolher qualquer horário do seu dia para estar intercedendo por esses motivos de oração que está aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, né, todos os motivos de oração da campanha estadual, e você pode estar orando, independente da sua denominação. Nosso Deus, ele é o mesmo. Quero também fazer um pedido a vocês, se inscrevam no canal, para que vocês possam estar aí ajudando nesse trabalho. Quero pedir também, deixe seu like no vídeo para fortalecer o canal. Ative o sininho para receber todas as notificações quando for lançado um vídeo novo. E quero dizer também, se você quiser deixar o seu pedido de oração nos comentários, né, eu estarei orando por todos eles. Lembrando que o link do meu Instagram vai estar também na descrição desse vídeo. E lá você vai encontrar conteúdos sobre a palavra de Deus, mas são conteúdos que são exclusivos, se você só vai encontrar lá no Instagram. Quero dizer também que lá no meu Instagram são postados conteúdos todos os dias. E aqui no YouTube eu também posto vídeos todos os dias falando sobre a palavra de Deus, exceto aos sábados, que aos sábados vai ser somente de adoração. Vai ser sábado de adoração e vai ser louvor para vocês. Quero desde já desejar a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amém?